Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos. Antes de nós entrarmos aqui na mensagem que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17, eu quero fazer menção desse nosso trabalho, amado. São 3 anos que este humilde canal a gente vem trazendo, levando a mensagem de Deus para nossos irmãos, para aqueles que querem ouvir a mensagem do Senhor. 3 anos, eu falo para os amados que esse humilde trabalho que nós fazemos para a obra do nosso Deus tem sido um trabalho prazeroso para nós. É cansativo, nós temos os nossos outros afazeres, mas não deixamos de gravar, de trazer essa mensagem. Peço para que você que ouça, se inscreva, nos ajude na divulgação da palavra do nosso Deus. Nós não pensamos em ser onerados, ganharmos dinheiro, não é isso. O nosso objetivo é levarmos a palavra de Deus, anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagem que muitas vezes você já não ouve mais, mas nós temos este compromisso com a verdade, com o Evangelho do nosso Deus. Amém? Então são 3 anos e também quero felicitar os trabalhadores do nosso amado Brasil, que também caiu na mesma data, dia 1º de maio. Quero parabenizar todos os pais de família, as mulheres de família, os jovens, todos aqueles que trabalham para o crescimento do nosso Brasil, para que Deus venha dar saúde, Deus venha prosperar, que o Senhor venha dar sabedoria para cada um dos nossos amados trabalhadores. Amém, queridos? Outra coisa que eu gostaria de falar, que sempre venho alertando, se prepare para o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando e logo nós iremos para casa. Nós não pertencemos a esta terra, nós não somos deste mundo. Nós voltaremos para casa, para junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então vamos para a palavra do Senhor, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Vamos aqui meditar sobre alguns versículos, sobre esses versículos da palavra de Deus. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Veja bem, amados, com esses versículos que nós lemos agora, tem um poder, um peso muito grande para nós como igreja. Eu costumo sempre ministrar, eu costumo sempre fazer menção de passagens bíblicas que parece que hoje já não se prega mais. Nós observamos que a volta de Cristo se aproxima e parece que não há uma preocupação, uma preocupação de quem deveria estar preocupado em ser salvo, que é a própria igreja. Mas pastor, por que o senhor fala isso? A igreja não está preocupada? Ora, nós estamos vendo uma apostasia muito grande dentro da casa de Deus. Eu estou pregando para você aqui, eu estou alentando você, porque eu vivencio isto. Eu estou lá, eu vejo, e eu prego em vários ministérios. E nós observamos que há uma apostasia. O que é apostasia, pastor? É o afastamento da fé. É quando eu deixo de crer em algo que eu cria, e hoje eu já não acredito mais. E você vê que pelo comportamento de muitos que se dizem crente, pelo comportamento você vê que não há fé nenhuma em Cristo Jesus. Você vê que há uma frieza espiritual. Você vê que os milagres estão desaparecendo de dentro da casa de Deus. Não é por culpa, amados irmãos, não é por culpa de Deus, não é por culpa de Cristo, não é por culpa do Espírito Santo. Não é por culpa deles, não. É por culpa do próprio homem que deixou de ser adorador. A igreja não tem mais aquele impulso. A igreja está deixando de professar a sua fé. Nos parece que os templos hoje
as grandes convenções se tornaram um centro político, né? Quando eu falo político, não me refiro apenas à política do homem, mas político entre o relacionamento entre pessoas. O relacionamento entre pessoas. É como se fosse um rede clube, né? Pegam, fazem aquele show, angariam um monte de dinheiro, né? E no final tá tudo ok, ninguém sabe o que pregaram, ninguém prestou atenção na palavra. Naquele momento é aquele show todo e depois a palavra não enraiza no coração, fazendo que volte tudo ao normal. Observe os grandes congressos. Aí vai ali na frente, vai um monte, foi emocionado, aceitaram a Cristo, porém a palavra não tomou lugar no coração, a pessoa continua no pecado. A pessoa continua no pecado, continua no erro, continua vivendo de forma hipócrita dentro da casa de Deus. E com isso tem uns escândalos, né, querido? Muitos escândalos têm ocorrido ultimamente dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Pastores infiéis, é prostituição, é gente usando drogas dentro da casa do Senhor, pessoas que não se libertaram do vício. Eu não estou falando, amados, não estou falando apenas de quem está ouvindo a palavra do ouvinte, mas estou falando de em Brasília, pessoas que estão pregando a palavra de Deus e muitas das vezes estão no pecado, estão no vício. Pessoas que não se libertaram e estão pregando a palavra de Deus. Então, esses versículos que nós acabamos de ler agora, né, amados? O apóstolo Pedro, ele vem nos alertar, né, sobre quem nós somos. Quem Deus vem buscar, quem Jesus vem buscar, quem serão os primeiros cobrados? Porque a Bíblia diz, né, que o Senhor, ele vem buscar quem? Ele vem buscar alguém? Não, ele vem buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Todo aquele que confessou a Cristo como Salvador. Aquele que confessou a Cristo como Salvador. Aquele, né, que se batizou. É aquele que está vivendo uma aliança com Cristo. Portanto, se vivermos de forma hipócrita com Cristo, naturalmente que nós ficaremos de fora da grande salvação. Sabendo que muitas pessoas colocaram o seu coração nas coisas terrenas, né? Nas coisas terrenas. Mas não é isso, não são as coisas terrenas que Cristo vem buscar. As riquezas que conquistamos aqui vai ficar, amados. Ninguém vai levar. Eu nunca ouvi dizer, né, que uma pessoa morreu e a sua riqueza foi no caixão com essa pessoa. Não tem como, não vai. Então, amados, nós precisamos entender o que nós somos como igreja, o que nós queremos como igreja, onde está o nosso coração como igreja, o que devemos fazer para agradar a Deus, onde está o nosso coração verdadeiramente, se estão as coisas terrenas, as coisas celestiais, se somos peregrinos ou não nessa terra, somos cidadãos daqui, vamos ficar aqui. Quem nós somos, afinal, como igreja? Então, são esses questionamentos que nós vamos ministrar neste momento, amado. Porque nós precisamos estar alerta, nós precisamos entender quem nós somos e para onde iremos. Veja bem, o apóstolo Pedro, né? Vamos fazer uma volta no contexto, né? Você vai ver que vai começar no capítulo 4, tem diversos conselhos que Pedro ele vai dar para nós como igreja, tá? Mas veja bem o 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ele faz uma pergunta, porque já é tempo que comece o julgamento. Amados, 2000 anos atrás, Pedro ele vai escrever que a igreja, praticamente 2000 anos atrás, né? Pedro vem nos alertar, porque já é tempo
Veja bem, há 2000 anos, já é tempo que comece um julgamento pela casa de Deus. O julgamento não vai começar pelo mundo. Não, Deus vai julgar a igreja, amados. A igreja. Você vai ver que lá em Atos diz assim que o Senhor não levará o tempo, não levará em consideração o tempo de ignorância, né? O próprio Pedro está ensinando, né? O tempo de ignorância, ou seja, o tempo que nós não conhecíamos a Deus. O Senhor não levará em consideração. Se eu nunca ouvi falar de Deus, se eu nunca ninguém pregou o Evangelho para mim, o Senhor não vai me cobrar. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que aceitamos a Cristo como Salvador, que nos batizamos, estamos na igreja, né? Cumprindo tudo que a igreja pede, não tem para onde nós corrermos. Se eu apostatar da fé, se eu deixar de crer, se eu deixar de ir para a igreja, você pode fazer o que você bem entender, mas você sabe quem é o verdadeiro Cristo. Você sabe quem é o Senhor dos Senhores. Você sabe quem Cristo vem buscar. Então o julgamento vai começar pela igreja. Pela igreja. Não, Deus não vem julgar o mundo primeiro e a igreja por último, não, começa por nós. Nós observamos pelo arrebatamento da igreja, 1 Coríntios 15, 52. O apóstolo Paulo diz que será não abrir e fechar de olhos. Ele veio buscar quem? Ele veio buscar a igreja. Ele veio buscar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, veio buscar quem? Veio buscar a igreja. Primeiro aqueles que estão mortos ressuscitarão em um corpo de glória. Depois os que estiverem vivos, terão seus corpos transformados e junto com aqueles que ressuscitaram vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Esse é o julgamento da igreja, amados. O Senhor veio buscar a igreja. Igreja. Por isso a igreja tem que ser santa. Pedro vem falar. A igreja tem que ser santa, amados. A igreja tem que ser pura. A igreja tem que ser o sal da terra. A igreja tem que ser luz do mundo. Nós estamos vivendo um comportamento adverso da igreja com relação aos ensinamentos de Cristo. Nós estamos contemplando nesses últimos dias diversos ministérios com diversas doutrinas. Hoje você escolhe onde você quer congregar. Se você quiser dançar muito, tem igreja que também dança, né? Tem dança de tudo que é jeito. Se você quiser uma igreja preta, tem igreja preta com jogos de luzes, né? Com músicas do mundo adaptada, tudo para agradar quem? Para agradar, né? Os seus frequentadores. Eu não digo nem adoradores, os seus frequentadores. Ou seja, né? Tem igreja hoje para todos os gostos, né? É você que vai escolher. Mas presta bem atenção, que só tem um caminho que levará à salvação. Só tem um caminho. Jesus Cristo, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E só tem uma porta, queridos, que é a porta estreita, que é o próprio Cristo. Entrar pela porta estreita, né? Porque estreita a porta e apertado o caminho, são poucos que encontrem. Em contrapartida, é espaçoso e largo o caminho que leva à perdição. Então nós, como crentes, nós como igreja do Senhor, e que a igreja somos nós, denominações tem várias, mas a igreja somos nós precisamos entrar pela porta estreita, mano. O que entrar pela porta estreita? O que entrar? O que significa, pastor, entrar pela porta estreita? Significa você abrir mão do seu eu, não é mais a minha vontade. Nós temos que ser espirituais, amados. Eu não posso satisfazer a minha carne. Eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que meditar nesta palavra. Eu tenho que jejuar, amado, tirar um tempo para orar a Deus. Crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que não jejua, amados irmãos, está fraco na fé, não vai conseguir vencer as tentações do mundo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O apóstolo Paulo vai falar ali em Efésios 6, mas principados e potestades, amado. Nós temos que nos revestir como igreja da armadura de Deus, irmãos.
o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você observa que tem muitas denominações que você não consegue nem ler a palavra de Deus. É tudo escuro dentro da igreja. Igreja toda preta, toda escura, não dá para você ler a palavra de Deus. Não há uma preocupação em ensinar a Bíblia. O pregador está lá pregando, né, de camisetinha, tudo bonitinho, tudo jovem, tudo, né? Amados, tudo bem, né? Nós temos que respeitar, são as escolhas de quem frequenta esse lugar, mas observem bem, amados. Observem bem. Observem bem. Se está de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que pegar esses ensinamentos e comparar, olhar para a palavra. Tem que ser como os bereanos, né? Para ver se está realmente na palavra de Deus. Se eu chego em um lugar todo escuro, como é que eu vou ler minha Bíblia? Eu vou ler a Bíblia, não tem como. Não tem como, né? Sabendo que meu Jesus, a palavra diz, lá no Apocalipse, que as vestes deles são alvas, e lá bandeiro nenhum sobre a terra conseguiria deixar aquelas roupas alvas. Se ele se veste de forma alva, branco, ou moreno no lugar escuro, né, queridos? Então, fica aí o alerta. Amém, amados? Tá? Então, o julgamento vem começar pela casa de Deus. Tem outras igrejas aí que agora há uma mistura de cultos. Você não sabe se é candomblé, você não sabe se é igreja, é um gira para cá, outro gira para ali, você não entende, você não sabe, né? Aí dizem que é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é ordem. O Espírito de Deus, ele é ordem. Ele tem ordem, ele tem decência. Essa não é uma loucura que vai dizer que é o Espírito Santo. Não é toda ação, amados. Amém, amados? Então, nós precisamos também comparar, ver se está de acordo com a palavra de Deus. É assim, amados, que nós vamos aprender a buscar um discernimento do Espírito Santo. Eu não posso ir atrás de qualquer ensinamento, porque eu tenho a bússola que me levará à salvação, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai ali, Atos 20, ele vai dizer que depois da volta dele, muitos lobos entrarão no meio do rebanho, vão dispersar seus falsos ensinamentos. Irmãos, tudo isso nós estamos vendo na atualidade. Há falsos ensinamentos, né, que não condizem com a palavra de Deus. São verdadeiros lobos, são verdadeiros falsos profetas que vão para o inferno e vão levar um monte de pessoas com eles, porque pessoas que estão acreditando naquilo que eles estão falando, amados. Vamos prestar atenção, amados irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, dedicar tempo à palavra de Deus, porque o julgamento, ele começará pela nossa casa, pela cara do nosso Deus, né? Porque a gente tem que começar o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Desobedientes ao Evangelho de Deus, desobedientes à palavra de Deus. Muitas pessoas desobedecem o Evangelho, como nós citamos, porque procuram prazer na carne. Não, o pastor pregou muito pesado, né? Eu não gosto dessa igreja aqui, porque o pastor, é melhor você ouvir a palavra de Deus, se converter. Se o pastor pregou, né, e a palavra tocou o teu coração, irmão, te converte. Aceita Cristo verdadeiramente. Não procura um lugar onde a tua carne vai se sentir bem, porque você poderá perder a salvação. Se o pastor pregou palavras duras, é porque Deus colocou na boca dele palavras duras. Lembra-te que nós falamos logo ainda nessa ministração, que a porta é estreita, né, e apertado o caminho. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. A porta é estreita, a salvação é para todos, mas não serão todos que herdarão. Porque observe que dentro da igreja existem dois povos dentro da igreja. Existe
o trigo. Mas existe um joio que parece trigo, né? Se veste como um trigo, canta como um trigo, prega como um trigo, mas é joio, né? Observe que dentro da igreja tem a ovelha, mas tem o bode, aquele crente desobediente, aquele crente que não quer acordo com a palavra de Deus, aquele crente que só está para perturbar, para tirar a paz do pastor. Tem dentro da igreja também. Observe que dentro da igreja tem as virgens prudentes, aquelas que estão aguardando o Senhor, que representa a igreja, estão aguardando o Senhor com azeite na lamparina, ou seja, o Espírito Santo está queimando no coração, não se deixam perder a atenção por nada. Mas tem também as virgens loucas, que são aquelas que estão com pouco azeite e não se preocupam em produzir azeite, né? Então observe que dentro da igreja existem dois povos. Quem dera que fosse só trigo, quem dera que fosse só ovelha, quem dera que fosse só virgens prudentes. Mas tem o joio, tem o bode e tem as loucas também. Amém, amados? Nós devemos ser quem? Quem somos nós dentro da igreja? Esta é uma reflexão que você vai fazer. Quem é você? Está ouvindo a palavra de Deus? Está vivendo a palavra? Abandonaste do pecado? Deixou o Espírito Santo te regenerar, criar uma nova vida? São reflexões que nós devemos fazer, amados. Não é ser crente só dentro da casa de Deus, na presença do pastor, não. Eu tenho que ser crente o tempo inteiro, sabendo que a minha passagem aqui pela terra, né, isso aqui é tudo passageiro. Eu sou peregrino, não pertenço a esta terra, pertenço ao mundo, a um outro mundo, onde o Senhor já preparou para mim. Eu pertenço a Jerusalém Celestial. Amém? Vamos aqui. O 18. E se o justo apenas se salva, onde estará o ímpio e o pecador? Olha que pergunta. Se o justo apenas se salva, onde estará o ímpio e o pecador? Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. E quem pratica a justiça? Na prática, seria estar dentro da casa de Deus, né? Quem é igreja? Na prática, seriam esses injustos. Aí você olha assim, mas pastor, mas tem pastores dentro da casa de Deus, são pastores maus, né? Tem crentes maus, tem pessoas que não respeitam a Cristo, fazem acepção de pessoas, maltratam o irmão. Queridos, lembra-te que eu falei pouco tempo atrás. Existem, né, o joio, existe o trigo, as virgens loucas, mas tem as prudentes. Tem o bode, tem a ovelha. E tem também os loucos, tem mercenários. Então, dentro da igreja, não é todo mundo santo, como o Senhor gostaria que fosse. Tá? Então, precisamos prestar atenção nisso aí. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? E eu pergunto aqui, quem o Senhor ele vai julgar? Quem ele vem buscar? É o ímpio, o pecador? Não. Ele vem buscar o justo. Então, apesar de todas as lutas que estejamos passando, vamos praticar justiça, amados irmãos. Vamos praticar justiça, vamos ser justos. Vamos nos limpar cada dia mais. Vamos abandonar o pecado. Quem quiser praticar a injustiça, quem quiser ser ímpio, quem continue na impiedade. Mas nós, o nosso coração tem que estar por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que entender, repito, que somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra e que a nossa pátria é a Jerusalém Celestial. Amém? Porque o Senhor ele veio buscar o justo. O justo. O ímpio e o pecador não aparecerão na lista dos salvos. A oportunidade é dada para todos, né? Para todos. Vai de nós, né? Queremos ser justos, queremos ser salvos. Né? O 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Né? Os que padecem segundo a vontade de Deus.
Porque não é fácil ser crente, viu, irmãos? Para você que está nos ouvindo, pastor, você está falando que não é fácil? Não, não é fácil. Não vou mentir para você que é fácil. Tem uns pregadores responsáveis aí que dizem assim: vem para Jesus que teus problemas acabaram, né? Será tudo um mar de rosas. Você vai se tornar um grande empresário. Você vai se tornar... Mentira. Eu falo para você. Nem sempre é assim. O Senhor, Ele pode te tornar um empresário, pode te tornar alguém importante, pode. Ele tem poder para tudo. Certo? Mas a nossa maior promessa é a vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Né? Então, se você está padecendo nessa terra como crente, tem pessoas que abrem a boca, às vezes murmuram: oh, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por esta luta. Desde quando eu te aceitei, as portas se fecharam. Eu estou passando por luta. Mas você está vivo, meu irmão. Você está vivo, vai glorificando a Deus. Você está vivo, vai dando glórias a Deus. Que grande será o teu galardão. Grandes homens de Deus também sofreram. Jó sofreu, o profeta Jeremias sofreu, o profeta Ezequiel sofreu, Isaías, quando Deus chama, ele vai sofrer pela palavra do Senhor. Você vai ver que grandes homens sofreram. O apóstolo Paulo sofreu, apanhou pela palavra de Deus, pela sua sinceridade, a sua fidelidade a Deus. Silas sofreu. Grandes homens de Deus sofreram. João sofreu. Este homem que escreveu esta carta, o apóstolo Pedro, sofreu. Grandes homens de Deus sofreram, amados. E nós estamos hoje acostumados, né, a ouvir palavras no Evangelho, digamos, o Evangelho água com açúcar, o Evangelho misturado ali com mel, né, que vai ser tudo um mar de rodas. Não vai ser nada, amados. O verdadeiro crente, ele sofre. O verdadeiro crente, ele passa por lutas. Nós precisamos entender. Como Pedro alerta aqui, né? Também os que padecem segundo a vontade de Deus. Não porque você está sofrendo, está passando por essa luta, não é porque o diabo te oprimido, é a vontade de Deus. O Senhor está te preparando para algo melhor, para algo maior. Tu estás passando pela forja, meu irmão. Tu estás passando pela forja. Você está vindo pregar aqui, né, com essa autoridade, né, está pregando porque está tudo bem. Você não sabe as lutas que eu passo, você não sabe o que eu já passei e o que eu continuo passando. Mas eu estou aqui pregando porque sei que algo maior Deus lhe tem para mim. Tem para minha casa, tem para minha família. Quem me conhece sabe que eu abri mão de muita coisa, mas não abri mão de Jesus. Abri mão das coisas do mundo, abri mão do glamour que os homens podem oferecer, né? Eu resolvi fazer a vontade de Deus. Muitos não pregam o que eu estou pregando. Muitos não querem pregar, porque vão se dispor com os homens. O homem não me dá nada, né? Quem me deu a vida foi Cristo, quem me chamou foi Cristo. O meu compromisso é com Cristo, né? Os presentes dos outros ficam para Ele. Por isso o Senhor me deu sabedoria, me deu inteligência, abriu portas para mim, me deu profissão, né? Não dependo do homem para nada. Eu dependo exclusivamente do meu Jesus. É Ele. Se Ele quiser mais, Ele para esse coração aqui. Eu tenho certeza que quando eu acordar, acordarei na trombeta do arrebatamento. É por isso que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso. Não é para ganhar dinheiro, para ganhar fogo. Eu prego o Evangelho de Cristo. E quem me conhece sabe, né, a minha história. Como Cristo me chamou. Então, se você está sofrendo, porque Cristo está te preparando, está te forjando para algo melhor. Para de blasfemar, para de murmurar, crente. Levanta a tua cabeça. Se tu é profeta, profetiza. Se é pregador, prega. Se tu és tem dor de revelação, revela. Vai fazendo a obra de Deus, e grande será o teu galardão, né? A vontade de Deus é encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador. E aqui, para finalizar, fazendo o bem. Continua fazendo o bem. Ah, pastor, mas o fulano me maltratou lá na empresa do trabalho. Faz o bem, meu irmão. Retribui com bem. Ora por esta pessoa.
Ele não tem o Cristo que você tem. Ele não tem o Deus que você tem. Pastor, mas fizeram muito mal. Retribui fazendo bem. Está aqui. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma. Você vai encomendar a sua alma a Deus como o fiel Criador, fazendo o bem. E disse que não é fácil ser crente. Tem crente que ainda está na carne, né, irmão? Se pisar no pé do crente, o crente quer revidar, né? É melhor nós respirarmos, entendermos que nós somos nessa terra, que o sal, a luz, ainda somos nós. Amém, queridos? Que o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso que nós devemos orar, irmão. Nós devemos orar, buscar a força do Criador, porque somente Ele pode nos sustentar nos momentos de adversidade. E não esqueça que o julgamento vai começar pela igreja. E não teremos tempo de dar tchauzinho, de nos arrepender. O tempo é agora. O apóstolo Pedro diz que já é tempo que comece o julgamento. E o tempo é agora. Amém, amados? Deixa eu orar por você. Agradecer por este momento. Vou orar pela tua saúde. Se tiver alguém enfermo na sua casa, você pode chamar. Eu vou orar. Eu tenho certeza que o nosso Jesus vai dar vitória. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esta mensagem, Senhor. Eu te apresento este homem, esta mulher que estão ouvindo, meu Pai, a tua poderosa palavra. Esta pessoa que está enferma, Senhor, seja câncer, seja, meu Pai, dores nos ossos, no estômago, na cabeça, qualquer inflamação, meu Pai, no seu corpo, esta doença misteriosa, Senhor, que veio sobre esta pessoa não sabe o que é, se é obra do feiticeiro, se é obra do macumbeiro, Senhor, que tu venha lançar por terra este mal. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, repreender, meu Pai, toda enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, lançando por terra toda ação do maligno. Senhor, cura esta pessoa, meu Pai. Que esta pessoa possa glorificar o teu nome. Que esta pessoa possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abrir a sua boca e dizer que só o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, Jesus, Senhor, e na tua volta, Senhor, no arrebatamento da tua igreja, que o Senhor nos leve para morar contigo. É que eu te peço, desde já te agradeço. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus, e feliz dia do trabalhador. Fique com a paz de Deus.